Essa pergunta é direcionada aos dois, ambos respondem. Na instituição hoje, tem muito preconceito social. Está muito visível na igreja, principalmente no interior e dos estados. Vocês têm essa visão ou estou errado? Bom, tem. Teologia se tornou uma teologia que privilegia a riqueza, a pregação se tornou uma pregação que privilegia os ricos, e riqueza passou a ser sinônimo de bênção. Claro que vai ter preconceito social, e vai ter do pior tipo, porque não só o sujeito é um camarada pobre, como é maldito. Tá certo? Porque Deus não deu riqueza para ele, ele é um maldito. Esse tipo de teologia é um negócio do inferno. Isso é do inferno. Isso não existe. A riqueza da igreja é a riqueza da humanidade e para a humanidade. Os cristãos produzem vida para todos e não só para si. Então, agora, se você muda a teologia, claro que muda o relacionamento. Preconceito é relacionamento. Todo dia a gente julga. No passado, a gente dizia que os negros eram inferiores. Antes dos negros chegarem aqui, os índios eram inferiores. Agora os pobres são inferiores. Os negros e os índios continuam também. Ou seja, a fé, essa espiritualidade não curou o trauma da nação. Não fez a nação dizer somos todos índios, somos todos negros, somos todos pobres. Somos todos por todos. Não há divisão entre nós, não há separação entre nós. Nós nos amamos e nós estamos construindo uma nova nação. Pelo contrário, aí vem a teologia em nome de Deus e diz que é assim mesmo. Essa teologia tem de ser denunciada. Ela é pagã, ela é diabólica, porque ela privilegia seres humanos em detrimento de outros. Então, tem sim, tem e vai ter. Se continuar tendo esse tipo de pregação, vai ter sempre. Se continuar tendo esse tipo de pregação que demoniza culturas, vai ter sempre. Então, a questão é a teologia que nós estamos deixando triunfar. Haroldo Segura, o senhor pegou o exemplo dos anabatistas radicais. O senhor não vê na história da igreja um outro ou outros exemplos de retorno à loucura de Cristo? Sí, sí, perfecto. Yo mencioné la historia de los anabautistas, pero efectivamente en los 20 siglos de historia siempre ha habido grupos minoritarios que han reflejado la locura de Cristo. Eu mencionei a história dos anabatistas radicais como determinado momento da história, mas em toda a história da igreja sempre houve pequenos grupos ou grupos minoritários que fizeram alguma diferença. El problema central es que la historia de la iglesia se ha escrito desde la institución poderosa. O problema é que a história da igreja vem sido escrita e feita por uma instituição poderosa. Y por lo general desde los varones. E de maneira geral dos maiores. Pero yo estoy muy contento que ahora hay una generación de historiadores tratando de mostrarnos la historia que no conocíamos. Agora, eu estou feliz porque tem uma grande parte de historiadores que estão mostrando uma parte da história que nós não conhecíamos. Uno de esos historiadores es un anabautista que se llama Juan Driver. Um desses historiadores é um anabatista, como se chama? Juan Driver. Juan Reimer. Pode aumentar aqui um pouquinho o retorno, não estou escutando nada. John Driver. John Driver. Él ha escrito un libro
no sé si está en portugués. Sí, está en portugués. En español se llama La Iglesia desde la periferia de la historia. Ele escreveu um livro que em espanhol o nome é A História da Igreja desde a sua periferia. Allí muestra cómo desde los primeros siglos hasta el siglo XX encontramos grupos que han tenido la osadía de seguir a Cristo de manera radical. E que mostra a igreja desde seus princípios com uma ousadia de seguir a Cristo. Por cierto, muchos de esos grupos forman parte de la lista de herejes. Seguramente muitos desses grupos fazem parte dessa lista de hereges. Conozco también de un historiador en España que ha escrito un libro sobre los herejes, mostrando cómo muchos de esos herejes el problema que tenían no era doctrinal, era un problema de poder frente a la iglesia institucional. E também tem um historiador da Espanha que escreveu sobre a história dos hereges. E ele tenta demonstrar que os problemas não eram doutrinários, mas eram de confronto de poder. Entonces, siempre ha habido estos grupos, son los remanentes mesiánicos de personas que se han atrevido a seguir a Jesús de una manera diferente a como lo hace la institución. Então sempre tem havido na história esses grupos de remanescentes messiânicos que tentam servir e seguir a Cristo na história. Por cierto, siendo que aquí hay varios grupos de misioneros, la historia de las misiones en su raíz es historia de locos por Cristo. Como aqui tem alguns grupos de missionários, nós vemos que na história das missões é a história de um grupo de pessoas que são loucos por Cristo. Pergunta direcionada ao pastor Ariovaldo Ramos. O irmão citou no início de sua fala que a igreja latino-americana de hoje precisa rever com urgência a questão da espiritualidade. Que passos você sugeriria aos pastores hoje para que ocorra esta mudança radical, principalmente na questão ética? Bom, o primeiro passo é volta para a Bíblia e veja os padrões éticos da Bíblia. Os padrões éticos da Bíblia são altíssimos. Altíssimos. Então, tem de rever isso. Segundo, lembrar que o papel cristão é o papel do exemplo e não do benefício. Esse é o ponto. Eu me lembro de uma senhora que disse para uma outra senhora a quem ela deu carona. Ela perguntou para a senhora a quem ela deu carona por que essa senhora estava precisando de carona. E a senhora disse, porque roubaram meu carro. Aí a irmã que deu carona disse, você já falou para o diabo devolver um carro 7 vezes melhor? A irmã falou, não, claro que não falo com o diabo. Eu falo com Jesus. Imagina. Aí ele falou, então, por isso que você não vai ter o carro de volta, você tem de dar uma ordem para o diabo, porque você está na posição de cabeça e não de cauda. E aí diz, por exemplo, esse carro era um carro importado japonês numa época em que os importados ainda estavam longe de chegar no Brasil como chegaram com toda essa profusão. E ela disse, por exemplo, precisei de uma peça, fui na concessionária, chamei o moço e disse, moço, o mecânico disse que eu preciso dessa peça. Aí o moço disse assim, olha, essa peça aqui vem do Japão, mas a senhora, eu vou poder ajudar a senhora, porque eu tenho um pedido que está vindo do Japão em urgência e vai sair daqui a 2 dias de avião. Então eu vou ligar lá imediatamente e vou pedir para colocarem essa peça da senhora no avião e vem junto. Aí já ia saindo lá como quem vai fazer o pedido. Aí ela disse assim, não, eu chamei ele de volta e abri para ele a Bíblia, e li lá o mandato cultural, crescer e multiplicar, e disse, o senhor está vendo aqui? Ele falou, estou. Então eu estou nessa posição de dominar o mundo. E o senhor está na posição de ser dominado. O senhor vai lá e faz o que eu quero. Traz lá, pega a peça e traz para mim. O homem deve ter entrado em pânico, e foi lá e pegou a peça de um outro cliente e deu para ela. Aí ela disse para a irmã, está vendo? É assim que se faz. Então,
Isso não é ética cristã, tá certo? A ética cristã é primeiro para você. Então, tente começar a rever isso. E tente rever uma teologia que me torna o alvo principal. Maior é quem serve. A fé cristã é a fé do serviço. Do serviço, daquele que tem uma identidade segura no Pai, a tal ponto que tira a capa, pega a toalha, a bacia e vai lavar os pés do outro, porque a identidade dele está segura no Pai. Então ele pode fazer qualquer serviço em benefício do próximo. Esse é o ponto. Então, primeiro, vamos rever a ética lá na Bíblia. Segundo, vamos lembrar que a igreja tem de ser a amostra grátis do reino de Deus. Quando o camarada perguntar, escuta, o que você está falando aí de reino de Deus, novo céu, nova terra, como é que é isso? A gente tem de poder dizer, vem aqui para a minha comunidade, fica aqui com a gente uns 3 meses, você vai ver como é que é isso. Se a gente não pode fazer isso, tem alguma coisa errada. Tem de rever isso urgentemente. Eu me lembro de um irmão que chegou na casa de uma irmã, a viúva, e olhou para a casa da irmã e disse, puxa, essa parede precisa ser pintada, hein, irmã? A irmã falou, Aí olhou para o teto e falou, a irmã está com um problemão aqui no teto, hein? A irmã falou, é verdade, eu estou mesmo. Irmã, essa porta aqui precisa trocar. Essa porta aqui que a irmã está complicada. Aí a irmã falou assim, meu irmão, eu sei disso tudo, mas eu não posso fazer isso, eu não tenho como. Aí ele disse, mas eu tenho, irmã, eu tenho. E se eu tenho, a irmã tem. Eu venho aqui, nós vamos resolver isso a semana que vem. A senhora já escolhe que cor que a senhora quer, porque eu vou vir aqui com o meu pessoal, nós vamos pintar tudo isso aqui, vamos arrumar a sua casa, vamos arrumar o seu telhado, vamos trocar a sua porta, porque eu não viveria assim, irmã, e se eu não viveria, a irmã também não pode. Essa é a ética cristã. Então, os colegas precisam rever isso urgentemente. Agora, é difícil porque a igreja brasileira está crescendo e tem um bocado de ricos se convertendo. E aí os colegas estão cada vez mais pregando a mensagem que os ricos gostam. E os ricos gostam da mensagem que relativiza a ética e que privilegia o acúmulo. O que os colegas não sabem é que está mandando essa gente para o inferno 2 vezes. Esse é o ponto. Então, eu me lembro uma vez um camarada foi preso e ele tinha roubado muito dinheiro eram chamados anões do orçamento na época. Ele foi preso. Aí eu cheguei em casa e alguém me disse assim, você sabe aquele fulano, tal. Sei. Ele se converteu, agora ele é crente. Aí eu disse, é? Então ele dividiu pela metade o dinheiro dele e deu 4 vezes mais para aqueles que ele tinha lesado? Aí a pessoa disse, não fez isso. Bom, então ele não se converteu, só mudou de religião. É isso que os colegas precisam ver. Os caras só tem um bocado de cara mudando de religião. A ética cristã é a ética da solidariedade, da partilha, do perdão, do arrependimento, da abertura para o próximo, do serviço. Então essa é a minha sugestão. E o que eu estou fazendo? Eu estou andando o Brasil todo, fazendo encontros como esse todo mês, chamando gente de tudo quanto é canto. Porque o dia que o Senhor Jesus vier,
e todos nós nos apresentarmos diante dele. Eu não quero, sob hipótese alguma, que ele vire para mim e diga: Ari, você sabia e você não avisou. Não, eu estou avisando. Faz 20 anos. Agora, então, eu estou botando todo mundo em polvorosa, porque eu estou buscando um amigo de tudo quanto é canto e dizendo: vem para cá, avisa o povo, diz para eles, eles têm de saber. Eu boto tudo na internet, tudo é de graça, o cara não paga nada, não cobra nada. Quando cobra é só porque tem de pagar o local para dormir. E o nosso sonho é chegar a fazer tudo isso de forma absolutamente gratuita, para que ninguém possa dizer que a igreja brasileira não teve a chance de ouvir. Então, é um negócio complicado isso mesmo. E se triunfar, eu vou contar essa historinha e esse fato e aí encerro. Uma vez um repórter me chamou e disse: Ari, as nossas estatísticas lá na redação dizem que vocês evangélicos vão ser a maioria da nação. Eu falei: ah, é? Ele falou: o que você acha? Pô, eu não acho nada, eu sei que tem a estatística, você está falando que vai. Aí ele falou: me responde uma pergunta, quando vocês forem a maioria dos brasileiros, como é que vai ser a ética do Brasil? Falei: agora você me apertou sem me abraçar. Aí ele falou: você não tem resposta para isso? Eu falei: tenho. Tem 3 facções dentro da igreja evangélica. Elas estão lutando entre si de forma visceral. Se uma vencer, vai haver uma melhoria moral, porque eles têm uma noção de moral interessante, mas não vai haver nenhum aprimoramento institucional, porque eles são caudilhos, coronéis, como tudo no Brasil. Uma outra, se vencer, vai haver uma melhoria ética e institucional, porque eles realmente acreditam em partilha, em democracia, em Estado laico, etc. E se um terceiro grupo vencer, nós vamos sacralizar o jeitinho brasileiro. Então, meu amigo, é isso que está acontecendo. Eu não sei quem vai vencer ainda. Eu estou fazendo a minha parte para que vençam os que podem aprimorar essa nação de forma ética e institucional. Irmãos, já está dando horário? Vai fazer a última pergunta aqui. É para o Haroldo Segura. Eu fui usar o celular para fazer as perguntas aqui e tocou o celular. Pode só desligar. A igreja tem que lutar pela liberdade religiosa? A igreja tem de lutar pela liberdade religiosa? Yo creo que dentro de la tradición protestante está luchar por la libertad religiosa. Eu creio que a tradição protestante religiosa já é uma luta pela liberdade religiosa, como parte de los derechos civiles de nuestras sociedades. como parte dos direitos civis da nossa sociedade. Hay una larga tradición de esa lucha, el derecho a creer, el derecho a expresarse, el derecho a pronunciar lo que uno cree. Tem uma longa trajetória dessa luta, como o direito de crença, de expressar-se e de proclamar o que se crê. Entonces, personalmente creo que eso forma parte de esas causas que la Iglesia debe asumir cuando el contexto histórico así lo demande.
Então eu creio que essas são uma dessas causas que a igreja deve se envolver e participar nas suas lutas sociais. Sobre todo siendo los protestantes históricamente minorías en nuestros países. E ainda mais sendo historicamente os protestantes a minoria em nossos países.